Boa noite, boa noite. Como vocês estão? Espero que estejam bem, que aproveite bastante essa live. Nossa convidada está um pouquinho atrasada, ela teve um contratempo, mas daqui uns 3 minutinhos ela deve estar chegando, tá bom? E aí a gente vai batendo um pouquinho um papo, a gente vai interagindo, vocês vão mandando aí se tem alguma pergunta, se vocês já conhecem Enneagrama, já ouviram falar. A Ju eu sei que já. É, como que vocês estão, o que, que vocês imaginam que é esse programa, o que, que é esse projeto, que eu e a Cecília estamos imaginando. Então a live vai ser mais para isso, para a gente estar apresentando um novo projeto, onde vai estar ajudando a gente na formação dos filhos, a identificar as personalidades, as nossas personalidades, como a gente age no momento de estresse, no momento de pressão e como a gente pode estar atuando, reagindo a partir deles, tá? Eu vou autorizar já a Cecília já está na sala. Eu vou dar aqui, tá bom? Vamos ver se eu fiz certinho, que às vezes a gente acaba. Ela tá se conectando. Boa noite, Cecília, tudo bem? Olá, tudo bom? Então tá bom. Deu tempo de pentear, se pentear? Você que teve um imprevisto? Eu tô me penteando ainda. Cecília, nós temos já pessoas na sala, a Ju tá. Tem o nosso amigo, que eu sempre assisto as lives dele, é maravilhoso, ele dá umas dicas muito grandes pra gente. E ele falou que não conhece Enneagrama. Ah, que legal. Você quer ir iniciando? Você quer esperar mais um pouquinho, ver se alguém mais chega? Ah, vamos Quer dar mais uns iniciando. 2 minutinhos? Vamos batendo um papo aqui mais informal. A gente vai falando um pouquinho da ferramenta. Ótimo, E aí depois, quem for chegando, a gente vai sintonizando aí o que a gente já legal, falou. A live, de qualquer legal. forma, vai ficar gravada, né? Então aí também as pessoas têm oportunidade depois de recuperar aí o conteúdo do comecinho Isso, depois. isso. Então tá bom. Então vamos lá, Cecília. Vamos fazer, eu estou comentando aqui com eles, que é um projeto que a gente está desenvolvendo, voltada na parte de utilizar o Enneagrama na educação dos nossos filhos e dentro de ambiente Isso, escolar. isso. Para a gente é uma ferramenta maravilhosa, né? Que eu me apaixonei por ela, de autoconhecimento, onde a gente acaba percebendo qual é a nossa personalidade, qual é o nosso momento de ação, né? Momento de estresse, como que a gente reage nas situações e a gente passa a ter mais um autocontrole aí em cima dessa maravilhosa ferramenta, né? A gente acaba se conhecendo e conhece as pessoas que estão ao nosso redor. E o nosso Exato. intuito hoje é estar trabalhando com esses pimpolinhos aí, e até depois uma coisa que está me preocupando muito, né? Essa pandemia, a maneira como eles estão absorvendo tudo isso, né? É, Então a gente vai ter esse trabalho grande aí em relação. Então é vamos bem lá, legal. É bem legal apresentar você um falar pouquinho da. da pandemia, só fazer um parênteses, porque muitas vezes os pais olham os comportamentos dos filhos dentro de casa sobre uma situação de reclusão, de ficar mais sem ter o que fazer, sobre o mapa, sobre o olhar da personalidade dos pais. E então, às vezes, um pai, uma mãe, dentro do seu próprio olhar, do seu próprio mapa, ao verem o filho muito tempo fechado no quarto, por exemplo, jogando videogame, é, ou então mais quieto, acha que está acontecendo alguma coisa errada com aquela criança, porque ela está passando por. Aí falando isso, meu passou aqui atrás. Que ela está passando por. Está muito estressada, que está sendo muito perturbador para ela. E, no entanto, às vezes, dentro do mapa daquela criança, dentro da personalidade daquele jovem, daquele adolescente,
É o mecanismo que ele encontrou para ter paz, para ter tranquilidade, para conseguir se equalizar emocionalmente diante do fato de não estar conseguindo ter contato com os amigos, de não ter mais a rotina escolar, de toda essa mudança. Então, é muito interessante o Enneagrama se encaixa muito bem nessa situação, porque é onde o pai vai aprender a olhar sobre o mapa do filho e não sobre o mapa dele, entendeu? Que é essa a grande vantagem de quem estuda o Enneagrama. É você realmente conseguir se colocar no lugar da outra pessoa, mas sobre o olhar e as motivações da outra pessoa e não do seu, entendeu? É isso aí. E é maravilhoso nessa ferramenta, porque a gente passa a entender todas as ações, o que eles estão buscando, qual é a fuga, né? Que acaba a proteção que acaba tendo, qual é a motivação daquela ação que eles estão tomando, né, Cecília? O legal da ferramenta é justamente isso, né? Você É. consegue tirar eles desse quarto fechado, né? Na verdade. Porque o Enneagrama, ele, apesar de ser uma ferramenta também utilizada para análise comportamental, ele vai muito além dos comportamentos das pessoas. O Enneagrama, ele chega na raiz, que é a motivação. Então, o que motiva a pessoa a ter aqueles comportamentos. E essa motivação, ela foi moldada, carimbada, ela foi determinada na nossa infância. Então, quando a gente fala de crianças, elas, dependendo da idade que a gente for estar trabalhando em Enneagrama com elas, é justamente o momento em que isso está sendo forjado. Aí alguns pais, eles costumam me perguntar, então eu consigo mudar a personalidade do meu filho conhecendo Enneagrama? Não é esse o objetivo do estudo, não é esse o objetivo da ferramenta. O que você vai conseguir é ser mais assertivo na educação do seu filho, você ter uma comunicação na qual você consiga fazer com que o seu filho te compreenda e extrair o melhor daquilo que o seu filho pode te oferecer. Então, é totalmente diferente. Não é moldar a personalidade, muito menos mudar a Cara, personalidade de muito pelo ninguém. contrário, é respeitar a essência Isso, dessa criança que você tem. exato. Respeitar a maneira dele ser, também a maneira dele sentir e mudar isso, a maneira como você está agindo sim com ele, a maneira como você está É, magoando e ferindo ele, né, na verdade. porque muitas vezes o pai, quando vai, é lógico que com o intuito de educar, com o intuito de ajudar, com o intuito de proteger a gente, nós somos mães, a gente sabe que é com esse intuito, é sempre com muito amor, mas a gente não consegue ser efetivo na comunicação. E é quando acontecem os ruídos, e é quando acontecem as revoltas, as discussões e às vezes o afastamento. E com o Enneagrama, isso é muito mitigado. A gente consegue ser muito mais assertivo na nossa comunicação com os nossos filhos. Exatamente, não passando do limite com os filhos. A gente respeitando a personalidade deles, respeitando o jeito que eles são. E muito mais do que isso, a gente conseguir fazer com que eles também nos vejam de uma forma De forma diferente diferente. sem se sentirem oprimidos, abusados, eles se sentirem mais confiantes, mais livres, mais seguros, mais amados, né? Porque como é uma Isso é ferramenta importante. Porque como é uma ferramenta de autoconhecimento, você não vai estar só conhecendo ele, como vai estar se conhecendo também. A E base você é vai ser mais essa. assertivo nas falas e não explosivo, né? A gente acaba, às vezes, usando uma explosão, ultrapassando um pouco o nosso limite também, né? Aqui a Márcia fala, mas eles têm que nos respeitar. Sim, eles têm que nos respeitar, mas é muito tênue a linha do respeito e do medo. Muitos filhos, eles muitas vezes não fazem, eles nos obedecem porque eles têm medo e não respeito. E esse medo não gera produtividade lá na frente, né? Ele trava Não totalmente gera. o ser humano, né? Na primeira oportunidade que eles tiverem, eles vão criar um mecanismo de defesa com relação a isso.
E hoje nós, adultos, a gente consegue perceber que nós tivemos esse mecanismo de defesa com relação aos nossos pais. A gente respeitou os nossos pais, mas sob um liminar muito tênue do que era respeito e do que era medo das consequências caso você não respeitasse. Exato. O Enneagrama, ele nos traz uma possibilidade de você realmente conquistar esse respeito. Do seu filho olhar para você e sentir vontade de fazer aquilo que você está falando para ele fazer. Mesmo porque você vai estar falando da maneira que ele entende e que ele funciona, né? Então ele vai estar Exato. fazendo da melhor forma possível. Vai fazer sentido para ele. Exato. E aí ele vai se sentir motivado, a verdade é essa, ele vai se sentir motivado a fazer aquilo que você está falando para ele fazer. Ele vai ter uma melhor compreensão de que aquilo que você está falando para ele fazer é para o bem dele, é para a evolução dele. Só que para você conseguir ter esse nível de comunicação com o seu filho, você primeiro precisa se conhecer, saber qual é o seu mapa, como você vê o mundo. Exato. E conhecer o seu filho no sentido de qual é o mapa dele. Então, como que você entra no mapa do seu filho para fazer com que ele entre dentro do seu mapa. Do seu mapa. Para ele funciona. Então, vamos falar rapidinho como que funciona, é formada essa ferramenta, Cecília, e depois a gente mostra um pouquinho como é cada personalidade, até mesmo para as pessoas que estão aqui começar a identificar um pouco o filho que tem. Lógico, tem todo um estudo, só para eles entenderem mais ou menos o que é a ferramenta, né? Porque Isso, essa exatamente. ferramenta, ela não é... Ela é muito rica, né? Até você não se cansa de falar isso. Eu venho estudando em menos de 6 meses, muito menos do que isso, um pouquinho antes de começar a pandemia, e já fiquei encantada, mas você já estuda mais de 10 anos a ferramenta, né? E você sempre Exato. surpreende, sempre está aprendendo com ela, né? Sempre, Então, sempre. eu fiz aqui um esqueminha que ela é formada entre o triângulo, o círculo e tal. Então é só dar uma pincelada de como é formada o enneagrama, né? A mandala. Você quer falar ou quer que eu falo? Não, pode falar, por favor. Ah, eu queria que você falasse, ué. Não, eu queria. Eu vou completando, tá bom? A minha primeira vez eu vou completando. O Enneagrama, ele é um estudo, um conhecimento. A gente fala ferramenta, mas é porque ele, na verdade, ele se complementa com algumas ferramentas. Mas o Enneagrama é um estudo, um conhecimento milenar, que traz informações sobre a nossa personalidade, informações sobre as nossas motivações intrínsecas. O Enneagrama, ele parte do princípio que existem 9 padrões de personalidade, 9 formas de ser, e que todas as pessoas do planeta se encaixam nessas 9 formas de ser. Ou seja, nós dentro do nosso ego, da nossa personalidade, não somos muito criativos, eu costumo falar isso. Diferente da nossa essência, onde a gente realmente é extremamente criativo e onde estão as nossas potencialidades. Entretanto, essas 9 formas de ser, elas têm algumas variantes, elas têm algumas variações. Então, dentro do Enneagrama, nós temos mais de 1.900 possibilidades dentro de análise de personalidade. Todas, hein, Cecília? Porque a gente tem os tipos, cada tipo tem os seus subtipos, as suas asas, as suas flechas, os seus níveis de consciência. A gente tem o centro de energia. Então, assim, tem bastante variações, bastante variantes que nos trazem uma amplitude de análise de personalidade condizente com a complexidade humana. Seria muito superficial a gente falar de apenas 9 tipos. Sim, entendeu? Sim. E essa figura que está aí na tela, que a Cíntia compartilhou conosco, é a figura, é a geometria do Enneagrama. Então, todo estudo do Enneagrama é pautado em cima dessa figura. Então, se vocês observarem, nós temos 3 figuras geométricas sobrepostas aí dentro. Então, a gente tem um círculo, um triângulo e uma hexade. E cada uma dessas figuras geométricas, elas têm um motivo para estarem aí. Existem leis universais que estão sendo representadas por essas figuras. E quais são essas leis? A gente tem a lei do 1, a lei da união, que é representada pelo círculo, que quer dizer o quê?
que apesar de cada um de nós desenvolvermos a nossa própria personalidade, nós fazemos parte de um todo. E esse todo é a nossa união com aquilo que nos criou. Então, o mesmo, independente do que você acredita, se você acredita em Deus, se você acredita em universo, não interessa o que você acredita nessa força maior que nos criou. Nessa energia, né? Exatamente. Ela, a mesma que me criou, criou você, criou as outras pessoas que estão assistindo aqui essa live, e nós fazemos parte de um todo. Então, esse círculo representa isso. Além disso, esse círculo também nos mostra que, apesar de eu ter os meus traços de personalidade, eu ter me identificado com um dos 9 tipos, eu tenho também parte dos outros tipos. Então, eu consigo me identificar também em algumas características dos outros tipos. E isso mostra que o todo está em mim. Eu não sou um ser isolado. Eu faço parte de um todo. De um todo, né? É. Aí nós temos o triângulo que rege a lei do 3. A lei do 3 é a lei do equilíbrio. Então, a gente entende que existe uma tríade de uma força ativa, uma força passiva e uma força neutralizadora que traz esse equilíbrio. E é a partir dessa lei do 3 que acontece o desenvolvimento das pessoas. Quando a gente fala de elevação de nível de consciência e a gente começa a subir a nossa consciência, a elevar a nossa consciência a partir dos ensinamentos que o Eneagrama nos traz, a gente entra dentro dessa lei do 3, porque você não pode ser muito fogo nem muito água. Você tem que ter o equilíbrio entre essas duas forças. E é justamente dentro desse equilíbrio que nós conseguimos nos desenvolver. E é nesse conhecimento que a gente consegue ter esse equilíbrio, né? Exatamente. A partir do momento que a gente sabe qual a personalidade que a gente assumiu e o que nos motiva é onde a gente vai ter o equilíbrio, não é isso? Exato. A gente, por exemplo, por trás de um grande defeito existe uma grande qualidade. Um remédio tomado em excesso pode se tornar um veneno. Então, não existe o ruim, existe o excesso. Então, quando nós falamos de equilíbrio, dessa força neutralizadora entre o positivo e o negativo, é onde realmente mora todo o nosso processo de desenvolvimento. E aí a gente tem, por fim, a Exit. Esse cachorro é aí? É. A gente tem Faz a parte da criança, né? Faz. A gente tem a Não, é que hoje eu tava gravando vídeo aqui em casa. Aqui é direto, vai interromper. E o cachorro da vizinha tava latindo, não deixava eu gravar vídeo também. Hoje é o dia dos cachorros. Aí a gente tem... agosto é o mês do cachorro louco, é por isso, então, é cachorro louco, é. E a gente tem a Exad, que nos traz a lei do 7. A lei do 7 é a lei da evolução. É a lei do movimento. Ou seja, água parada só dá dengue, tá? Então, a gente precisa desse movimento energético para que ocorra a nossa evolução. E esse movimento, essa complexidade da alma humana, toda a dinâmica motora que existe dentro do Eneagrama, porque por mais que a gente esteja vendo essa figura de uma forma estática, ela é uma figura em movimento. E esse movimento do Eneagrama que corresponde aos nossos movimentos comportamentais, os nossos movimentos energéticos, o nosso movimento em busca da evolução como ser, essa lei está sendo representada por essa Exad. Então, a Exad nos traz o ensinamento que nós só conseguimos evoluir a partir do momento que a gente sai da nossa zona de conforto. E para isso a gente precisa se movimentar. Então, a motivação é aquilo que nos motiva a uma ação. Ação significa movimento. E é isso que essa lei nos traz. Então,
Toda essa figura geométrica tem por trás essas leis universais que são a base do ensinamento do Enneagrama, né? Que é a Então, parte que movimenta todo a nossa essência, né? A nossa, porque nós viemos ao mundo para nos movimentar, né? Para exato. fazer acontecer, para fazer, a gente acredita nisso, né? Que nós temos uma missão, que a gente vem com um propósito. E é através desse movimento que a gente consegue atingir esse propósito, não é isso? O E a gente acabou se movimento escondendo um pouquinho da personalidade, fugindo um é pouquinho disso, né? a personalidade é uma capa protetora que a gente passa a utilizar para nos proteger daquilo que lá na nossa infância foi nos mostrado como sendo uma ameaça. O movimento que o Enneagrama nos traz é o movimento primeiro em mim, para depois eu movimentar os outros. Então, o movimento parte de nós. Por isso que quando a gente fala do Enneagrama dentro do ambiente escolar, para a gente levar essa ferramenta para melhorar a educação dos nossos filhos, a gente fala que isso tem que ser de uma forma bem sistêmica, no sentido de que antes de você aplicar Enneagrama nos alunos, você como educador precisa aplicar em você. O movimento tem que partir de você. A mudança acontece a partir de você e você consegue mudar ao redor. Exatamente. O Enneagrama ele é muito, muito claro com relação a isso, de que você vai conseguir conduzir as pessoas pelo caminho que você percorreu. Então, para você conduzir na educação das crianças, você primeiro precisa percorrer o caminho. Percorrer o caminho da educação. Perfeito. Então, para a gente... Passou alguém que eu conheço aí atrás, hein? O Gabriel. Entrou o Luiz Gustavo, saiu o Gabriel. Pode fechar. Tchau, Fih. Tchau. Então, a gente falando um pouquinho das personalidades, das 9 personalidades, né, Cecília? A gente tentou colocar o Enneagrama aqui numa maneira mais lúdica, de uma maneira mais infantilizado, até mesmo para estar identificando os pimpolinhos. Cíntia, só um minutinho, pera um pouquinho só. O Tessa me mandou uma mensagem aqui que ele viu o Gabriel saindo. Pera um pouquinho, gente. Gabriel! E a gente tem essas 9 personalidades, onde cada um vai se formando como defesa, e os nossos pimpolinhos já estão formando essas personalidades, eles já estão desenvolvendo essas personalidades. Só que a gente tem que tomar o cuidado assim, porque ainda eles estão formando a personalidade. Então, a gente tem que ser muito cauteloso em relação a isso. Existe já uma formação, já existe uma autodefesa dessa criança, dessa essência, só que ainda não está 100% formada. Então, a gente tem que ser muito, muito cuidadoso na hora de falar, não, ele é isso ou aquilo. E uma das coisas que a Cecília nos ensinou, e é muito legal, aqui não é uma ferramenta de julgamento, não de condenação. A gente está usando essa ferramenta, a gente usa essa ferramenta para autoconhecimento e compaixão. Então, a gente não tem que enfiar o dedo na cara e falar, você é isso, é aquilo, você é preguiçoso, você é arteiro, você só quer viver na boa. Não, é ter a compaixão e saber lidar com essa forma dele ser. E fazer com que isso ele viva numa comunidade da maneira mais feliz e mais leve possível. A gente passa a entender que alguns comportamentos que sobre o nosso mapa são errados, é essa primeira etapa que a gente tem que entender. Às vezes, sobre a nossa visão, o comportamento do nosso filho é errado. Mas a gente precisa começar a compreender que é um mecanismo de defesa do filho, com relação a algo que ele primeiramente sentiu falta, depois ele sentiu desejo e depois ele sentiu medo. Medo de quê? De sentir falta daquilo de novo. E aí, quando nós conseguimos chegar nessa profundeza de motivação intrínseca daquele comportamento que sobre o seu mapa você vê que é errado, você começa o quê? A suprir aquela falta que ele sentiu.
E quando você supre a falta que ele sentiu e ele se sente preenchido por isso, ele não tem mais a necessidade de ter aquele comportamento. E ele vai começar a mudar o comportamento dele porque ele vai se sentir motivado a fazer isso. Então você não vai trabalhar mais em cima. Fazendo, né? Exato. Você vai deixar de trabalhar. É o que eu falo. Hoje, na educação das crianças, nós fazemos autópsia. A gente trabalha em cima dos comportamentos. Então, a gente já vê ele tendo comportamento que nós, no nosso mapa, achamos que é errado. E a gente tenta corrigir algo que já está instalado. Quando você trabalha a motivação, você vai na motivação do comportamento, você faz biópsia. Ou seja, você consegue trabalhar antes do comportamento acontecer. Desenvolver. Antes que dê o start do comportamento acontecer, você já está ali trabalhando em cima daquilo. Aí a criança, o jovem, o adolescente, ele vai se sentir motivado a fazer diferente. E não acuado, e não... Ou por obrigação, né? Ou por obrigação, reprimido. Que é aquilo que eu falo, a linha tênue do respeito. Porque muitas vezes os filhos, eles nos respeitam porque eles são por medo. Por medo da retaliação, por medo do que pode vir, do medo que vai ser tirado deles, do medo que medo que eles estão sentindo. Você sabe qual é o medo que o seu filho sente? O Enneagrama vai te trazer essa informação. O Enneagrama vai te trazer essa luz. De você saber realmente qual é o medo que o seu filho sente. Qual é o desejo. Né? E novamente, não está julgando nem pai, nem mãe. Estamos julgando, porque assim, tudo é interpretação do sentimento daquela criança naquele momento. Foi a dor que ela sentiu, às vezes, por uma coisa besta. Exato. Às vezes uma coisa besta para você, uma coisa boba, pequena, para a criança é um monstro, né? E gera uma dor muito forte. E ela começa a proteção em cima disso. Porque aí que é o legal da história. Você conhecendo como essa criança funciona, você, lógico, vai ter o teu momento que você vai dar escapadinha e não vai conseguir ser perfeito o tempo todo, mas você já vai saber que afetou e vai tentar, como a Cecília falou, agir de uma forma que branda e suprir essa falta que fez naquele momento. Né? Exato. Eu gosto de frisar muito, não é o que aconteceu, e sim como foi percebido sobre um olhar infantil. A interpretação que foi feita. Exato. A criança, a formação da personalidade, ela aconteceu do 0 aos 7 anos de idade. Então, se a gente está falando de crianças, na educação de crianças até 7 anos de idade, ela ainda está no processo de formação da personalidade dela, tá? Então, é um trabalho que a gente usa o Enneagrama para a gente entender como que está sendo a percepção dela em cima do que está acontecendo. Porque não precisa necessariamente, é igual você falou, às vezes é uma coisa boba. É uma coisa corriqueira. Né, Cecília? É um brinquedo, às vezes é um alerta que você deu porque essa criança ia se machucar. Não que você falou de uma maneira mais rústica. Exatamente. Porque às vezes a criança estava indo pôr a mão em alguma coisa que ia queimá-la. Ou então ela ia pôr uma mão e pegar uma faca, alguma coisa que iria cortá-la. E naquele impulso você deu um grito. Às vezes você é uma mãe mais com uma voz, vamos dizer assim, mais alta, você grita mais forte, você tem o hábito de gritar e esse seu hábito de gritar veio da educação que você recebeu. Então, isso às vezes para uma criança pode ser visto como um abuso. E não necessariamente foi. Muito pelo contrário. E é por isso que tem pais que falam, né, que mas eu tenho 2 filhos, a criação é a mesma, mas um é tão diferente do outro, porque foi a maneira como ele recebeu aquele estímulo, a dor que ele sentiu e foi a maneira que ele absorveu aquilo, interpretou aquilo. Então, Exato. A maneira de educar é a mesma, a maneira de falar é a mesma, só que eles não são o mesmo, né? Então, eles interpretam de formas diferentes. Então, o legal é isso, é você conhecer as criaturinhas, né? As pessoinhas que estão aos seus cuidados por um determinado tempo,
para você saber da melhor, alimentar essa semente da melhor forma possível, né? Quem que perguntou aqui? A Ludiane. Ela pergunta, a partir de qual idade conseguimos notar qual é o tipo do enneagrama? Olha, isso é muito relativo, tá? Então, a gente está falando que do 0 ao 7, essa personalidade está sendo definida ainda. Então, até os 7 anos de idade, eu costumo falar que a criança é tipo criança. A gente não consegue muito definir qual é o tipo de personalidade que ela acabou desenvolvendo. A partir dos 7 anos, isso já começa a ficar mais evidente. Ela já começa a mostrar para o mundo quais são os mecanismos de defesa que ela desenvolveu e que ela está desenvolvendo. Só que ainda existe traços nela daquela criança do 0 ao 7 que a gente chama de criança anímica, que anímica vem de alma, tá? Então a criança anímica é aquela criança de alma, aquela criança sem personalidade. Então existe traços ainda da criança anímica dela a partir dos 7 anos, que é quando ela tem os movimentos espontâneos ainda. Então, mas a gente já consegue sim identificar, porque o enneagrama nos traz a criança anímica de cada tipo. Então, quando a gente estuda a tipologia do enneagrama, a gente também estuda a criança anímica, que é aquela criança que mora na contraflecha. Então, são terminologias que quem estuda o enneagrama consegue entender o que a gente está falando. Então, quando você consegue ter esse olhar para os comportamentos, observando se quem está ali, aquele comportamento é o tipo ou é a criança anímica, você consegue fazer essa correlação e já começar a identificar sim o perfil de personalidade a partir de 7 anos de idade. Só que a nossa personalidade, ela realmente ela vai chegar no seu ápice, vamos dizer assim, a sua plenitude da personalidade é dos 18 a 25 anos. Tá? Tem gente que muda ela fácil, né, Cecília? 18 aos 25 é quando a gente vai, vamos dizer assim, é aquele período da sua vida onde você vai estar ali totalmente identificado com a sua personalidade. Então, vamos dizer assim, até os 18 anos, ainda existe traços, vamos dizer assim, da nossa criança anímica. Por isso que eu falo que trabalhar com adolescentes, a gente precisa ter muito cuidado. Porque além de toda essa questão da gente saber que ainda existe traços daquela criança anímica nesse adolescente, existe a questão hormonal, né? É onde os hormônios estão... Onde ele oscila muito, né? Aflorados. Os hormônios estão ali, é um turbilhão de hormônios. Então, existe a questão fisiológica, não só a questão psicológica. E aí potencializa cada vez mais a importância da gente se conhecer, para a gente poder saber lidar com essas situações todas. Com essas situações. Porque muitas vezes, às vezes uma cara amarrada ou às vezes uma resposta de atravessado que um adolescente nos dá, a gente vai ficar querendo analisar, é por causa da personalidade, não sei o quê. E não é o hormônio, é hormonal. Uhum. Então a gente precisa ter esse cuidado. O que está motivando naquele momento, né? O que está levando a fazer aquilo. Quando você consegue... quando você consegue compreender o que é da personalidade daquele jovem já, o que já faz parte dos traços de personalidade dele, você também consegue identificar quando aquela reação que ele está tendo é questão fisiológica de hormônios, né? Ou então já é traço da personalidade dele. Quando você consegue identificar que é traço da personalidade dele, a sua reação... ela já vai ser mais assertiva, porque você já vai saber o que está motivando ele a ter aquele comportamento com você. Porque às vezes a gente até, da maneira da gente reagir numa repreensão, a gente está potencializando o lado negativo dessa personalidade, né? A gente está forçando ele a ter uma defesa maior desnecessária, né? Um desgaste maior desnecessário. Exato. Então, a verdade, a gente, às vezes, com o intuito de querer educar, proteger, a gente acaba potencializando os mecanismos de defesa. Então, a gente acaba fazendo com que esse jovem,
ele se identifique cada vez mais com essa personalidade. E o trabalho que o Enneagrama nos traz é justamente o oposto. Ninguém vai deixar de ter uma personalidade. A gente precisa da nossa personalidade para poder desenvolver as nossas habilidades, desenvolver as nossas competências, para a gente conseguir viver nesse mundo, a gente tem que ter a personalidade. Mas a gente não precisa ser tão identificado com ela. E ser identificado com a personalidade é mais no sentido de entrar no piloto automático. Deixar com que a sua personalidade controle sua forma de agir. Então, quando você se desidentifica um pouco da sua personalidade e consegue se manter identificado com a sua essência, você consegue ter mais fluidez na sua vida, você consegue ter mais verdade na sua vida. Eu falo, por exemplo, se eu tivesse conhecido o Enneagrama na minha juventude, eu teria me poupado pelo menos uma faculdade errada teria me poupado. Eu acho que você podia abafar esse caso, né? Vamos pra frente? Uma faculdade errada já teria me poupado. Eu acho que você poderia ter pulado essa parte. Por quê? Porque, assim, fez parte da minha história, assim como faz parte da história de muitas pessoas, né, Cíntia? E quando a gente consegue trazer esse nível de consciência para um jovem, ele consegue ser muito mais assertivo nas escolhas que ele vai fazer. Ele consegue ser muito mais, se sentir mais realizado e feliz com as escolhas que ele fizer. Então você vê, é um momento da vida do jovem onde ele está passando por turbilhões de hormônio, onde a personalidade dele está sendo definida, onde ele está ali passando com, vamos dizer assim, muito, muito hard, tanto psicologicamente como fisiologicamente. E é justamente nesse momento que ele tem que fazer uma escolha de uma profissão que ele vai ter pro resto da vida. É algo assim, meio que chega a ser até esquisito, se a gente for olhar. Né? É cruel. Meio cruel, né? E o Enneagrama, ele é uma ferramenta, é um estudo que consegue amenizar os impactos disso na vida de uma pessoa. Entendeu? É você dar a possibilidade para esse jovem dele se conhecer de tal forma e que ele conseguir, de repente, falar não para os anseios dos pais, para os anseios da sociedade e falar de uma maneira sim. menos explosiva também, né? Porque você não vai estar instigando essa explosão. Exato, com aceitação, né? Com amor. Exatamente. E ele falar sim para aquilo que faz sentido para ele, falar sim para as suas ansiedades, para seus anseios e para suas vontades. Então, só que primeiramente a gente precisa que os pais permitam que isso aconteça. Exato. Entender? Os pais precisam permitir dar espaço para o jovem, porque nós, pais, partimos do princípio que a gente sabe que é bom para os nossos filhos. E eu não estou falando que isso está errado, não tem certo, não tem errado. É lógico que a gente passou por muitas coisas que a gente não quer que os nossos filhos passem. Só que muitas vezes, na ânsia de acertar, a gente acaba errando. A gente não está se conectando com eles, né? Exatamente. Vou até dar um exemplo assim para ficar mais claro. Eu tenho, né, um filho que ele estava numa escola, excelente escola, super bem conceituada, só que a escola não era, o perfil dele não era para aquela escola. Então, ele era um aluno extremamente mediano e ele sofria com isso, por mais que ele estudasse, por mais que ele se esforçasse, por mais... E aí eu comecei a perceber assim, que não era ele que estava errado, eu que tinha colocado ele no que eu achava que era bom, numa escola super conceituada, mas que não era o perfil dele. Só que aí ele já tinha feito amigos, então ele tinha aquele negócio assim, eu não quero perder os meus amigos. Então eu tive que ser meio coach dele e ir mostrando para ele no sentido assim, mas vale a pena você estar passando por tudo isso pelos teus amigos? Teus amigos continuam, eu tenho amigos, ele conhece amigos de infâncias que estudaram comigo, que estão conectados comigo até hoje. E na minha época não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha nada disso. Eu falei, hoje você tem, é muito mais fácil de você manter, então seus amigos vão continuar. E aí foi um ano bem sofrido, até que ele aceitou sair da escola. E a gente procurou uma escola que fosse o perfil dele. Então, aquele aluno mediano que sofria para tirar nota, hoje ele está com notas maravilhosas sem muito esforço. Porque está sendo o que a Cecília colocou.
passou a ser um prazer para ele, passou a ter sentido para ele aonde ele estava. Ele se sentiu acolhido, ele se sentiu prestigiado dentro da personalidade dele, porque hoje eu posso falar que já está se formando essa personalidade, porque ele está com 16 anos. Então, Isso aí. assim, ele conseguiu perceber isso, ele conseguiu, né, a gente, mas isso foi por quê? Porque eu comecei a me conhecer, eu consegui entender as minhas dores, aonde eu estava no lugar errado, o que eu estava fazendo, né, de uma maneira sofrida, de uma maneira dolorida, que, ok, me trouxe até aqui, me fez forte, me fez ser o que eu sou até hoje, mas poderia ter sido diferente, com certeza, né? Porque as coisas não precisam ser sofridas para serem boas, elas podem ser boas de uma maneira muito mais leve. Então, é isso que a proposta da gente estar trabalhando com o Enneagrama nessa faixa é exatamente isso, a gente tentar mostrar o quanto pode ser leve, o quanto pode ser legal qualquer tipo de atividade, desde que a gente entenda a motivação que está se fazendo no processo. Exato. E a gente trazendo isso dentro do ambiente escolar, por exemplo, se a gente consegue fazer com que as escolas entendam e incorporem essa ferramenta dentro das relações, tanto a relação que eu falo dos professores com os alunos, dos professores entre os professores, vai existir muito mais cooperação. Então, quando o Enneagrama... fluidez, na verdade, né? existe, isso vai acontecer inevitavelmente, porque não que vai tudo ser fácil, não é isso, mas o professor ele vai ter muito mais ferramenta, muito mais habilidade de tratar a diversidade dentro da sala de aula. Então, muitas coisas que às vezes desestimulam os alunos dentro da escola, você vê alunos que têm potenciais incríveis e não conseguem se desenvolver na escola porque ele não se ajustou ao que a escola exigia. Não entrou na caixinha colocada. Na caixinha, Tanto que a gente fala, né, formação, né, por isso, porque é uma forma. E a gente coloca a criança dentro dessa forma. Então, as escolas que se abrem para essa ferramenta, que se abrem para essa possibilidade, elas meio que a forma vai se tornando mais flexível. Mas sem perder a autoridade. Sem perder o respeito, a autoridade, o conceito de educar. Exatamente. E isso é muito legal, porque a criança, ela se sente, o sentimento de acolhida, respeitada, motivada, feliz, independente. Amada, né? E a escola não vai perder o sentido da educação, da formação, não vai perder isso, mas vai ter muito mais personalização, mas sem precisar ficar tratando um a um. É tão interessante isso, por exemplo, a Cíntia, ela já participou de um evento presencial de Enneagrama, ela iniciou já o processo de formação dela, do Enneagrama, então a gente tem lá várias pessoas. E as pessoas, elas conseguem se conectar individualmente, mesmo estando em grupo. Em grupo. É isso que o Enneagrama nos traz, de possibilidade. Então, não que o professor vai ter que ter uma comunicação com cada aluno. Não, ele vai... Diferente de ter uma salinha do tipo 1, da salinha do tipo 2, do tipo 3. Não é isso. Não apenas você saber lidar com a diversidade dentro de uma sala de aula. Exato, exatamente. Sem colocar dentro de uma forma, né? Exato. Respeitando a maneira de agir de cada um para que eles mesmos se sintam à vontade no local. Exato. Né? E, ao mesmo tempo, fazer com que eles, quando é necessário, entrarem dentro da forma. Mas não porque eles estão sendo obrigados a fazer isso. Porque sim, porque eles sabem. E eles entenderem que é necessário e eles se sentirem motivados a atender essa necessidade. Então, é isso que o Enneagrama proporciona.
As crianças e os jovens, eles passam a serem mais colaborativos. Exato. Eles Entendeu? passam não ter medo de colocar o sentimento deles, o que eles estão pensando de uma maneira mais eles, né, Cecília? Assim, não desrespeitando ninguém, nem faltando com respeito a ninguém, né? E aí Exato. a gente vai conseguir realmente criar verdadeira empatia que tanto se fala hoje, né? Eu tenho É, que ter rapport, eu tenho que ter empatia, mas o que é ter isso se você não sabe nem como você funciona? Como que eu posso ter empatia por alguém se eu não sei como eu estou funcionando e eu não consigo respeitar o outro do jeito que ele é? Eu quero que ele seja do jeito que me faz bem, né? Então é nisso que a gente está falando, é criar um universo onde as pessoas são diferentes, porque até os nossos dedos das mãos não são iguais, né? Eles exato. são diferentes, nossas digitais não são iguais. Então, assim, de uma maneira que todo mundo se respeite, que conviva em harmonia, né? E aquilo que a Cecília falou, não vai ser necessário ser diferente, a comunicação é perfeita, né? E a gente vai É, perceber que aquilo que eu não tenho, o outro tem e me faz bem, né? Eu exato. não preciso É, ter. então, assim, como que funciona o trabalho do Enneagrama dentro do ambiente escolar? A gente ele é feito ao mesmo tempo. A neném. Ele é feito ao mesmo tempo com os professores, os educadores e com os alunos. Mas é separadamente. Primeiro a gente vai trabalhar a questão dos professores e dos educadores seguirem, entrarem dentro do caminho e seguirem o seu caminho. E a gente já vai trabalhando com os jovens, fazendo também eles entrarem no caminho e seguirem o seu caminho. E vai chegar um momento onde isso vai automaticamente se encontrar. Precisa ser feito junto, precisa existir esse caminho junto, para que faça sentido É para um trabalho todas em as partes. conjunto, né? Eu falo que esse trabalho ele é necessário ser feito dessa forma para que tenha sustentabilidade. Sim. Senão ele não vai ter sustentabilidade. E eu vou além. A escola precisa promover isso para os pais. Faz. Porque não adianta muita coisa a escola ter isso ali dentro do ambiente educacional e essa criança chegar em casa e encontrar Resistência. uma resistência por parte dos pais. Então, existe dentro do projeto que é feito na área educacional que envolve os pais também. Dentro do projeto existe um trabalho que é, mas o trabalho dos pais é mais um trabalho de conscientização, para que os pais se conscientizem do que está sendo feito e elaborado dentro do ambiente educacional. Meninas, as escolas têm aderido ao Enneagrama? Eu não vejo isso aqui na minha região. Não todas, não todas. Tem algumas. A gente já tem trabalhos efetivos de alguns profissionais trabalhando com Enneagrama dentro do ambiente educacional, tá? É novo, esse trabalho é novo, assim como o Enneagrama, apesar de ele ser um conhecimento milenar, no Brasil ele já é presente desde os anos... Nossa, no Brasil já faz... A gente já está aí desde os anos 80 no Acho que tem uns Brasil. 30 anos, mais ou menos, né? Desde os anos 80 que ele veio para o Brasil. Então, assim, se nós formos pensar, é relativamente novo o conceito do Enneagrama dentro da área educacional, tá? O Enneagrama, ele já está bem disseminado, está sendo bem já falado na área de autoconhecimento, desenvolvimento humano, nessa parte. Agora, na área educacional, é muito novo esse conceito. Então, a gente ainda está passando pelo processo de conscientização E das aceitação. escolas e aceitação. Então, não é algo que está muito difundido ainda, tá? Hoje, assim, tirando a gente que está iniciando esse projeto agora, eu e a Cíntia, eu acredito que trabalha fortemente no Brasil são mais dois profissionais. Dois, Um que é o lá, padre, que é lá em Fortaleza, e outro em né? Sergipe, que é o E Eduardo, né?
Isso, então assim, a gente então tem dois profissionais no mercado atuando nesse segmento e a gente está entrando agora com esse projeto aqui em São Paulo. Então é algo que não está muito difundido ainda. É um trabalho ainda que precisa ser desenvolvido. Bacana? É isso. É, a gente queria agradecer. Quer falar mais alguma coisa? Alguém quer perguntar mais alguma Eu coisa? quero falar. Então Eu quero fala. falar. Eu quero falar. Assim, acompanhem. Se vocês seguem a Cíntia, me persigam. Se vocês me perseguem, persegue ela. Porque nós duas estamos agora, a gente está iniciando esse projeto, então nós vamos ter bastante conteúdo, a gente vai estar falando bastante sobre isso agora, né, nas redes sociais, né, Cíntia? Que a gente vai Exato. estar, Começar a nós vamos estar divulgar mais isso. se você de alguma forma tem acesso às escolas, se você às vezes você quer levar isso a conhecimento da escola dos seus filhos e vocês conseguem abrir essas portas, aciona a Cíntia, que ela vai, né, dar toda a orientação de como que a gente faz esse projeto dentro das escolas, tá? É, a gente. Ah, deixa eu falar. Do dia 17 ao dia 20, caso você está aqui na live, é a primeira vez que você ouviu falar de enneagrama, você não conhece nada sobre isso e achou o tema interessante, do dia 17 ao dia 20, eu vou já começar a divulgar amanhã nas redes sociais. Eu vou fazer uma semana do enneagrama, aonde vai ser na segunda, terça, quarta e quinta. Eu vou entregar conteúdos gratuitos sobre Enneagrama. Então, a gente vai começar lá do início, o que é Enneagrama, quais são os tipos, a gente vai falar tudinho sobre Enneagrama. Então, é uma oportunidade para quem quer conhecer mais, aprofundar na Oba, você de ferramenta, novo. participa. Então, vai estar lá nas minhas redes sociais a partir de amanhã, Cecília Underline Enneagrama, você se inscrever e entrar lá no grupo, que vai estar as aulas, tá? Então, mais o objetivo é esse, para a gente trazer vocês. A Silvana está falando, legal, quem sabe eu consigo difundir o Enneagrama nas escolas aqui na minha região. Pode contar com a gente, viu? Se você precisar de ajuda, a gente está aqui, ó. A gente te A ideia apresenta, é essa, é a gente a começar a gente apresenta difundir para isso. você o projeto e você pode nos ajudar aí, sim, e você ser a multiplicadora do projeto aí na sua região, tá? Aliás, é uma dos sonhos, né, de quem trouxe o Enneagrama, né, aqui para o Brasil. Exatamente. A raiz da vinda do Enneagrama para o Brasil foi para ser atuado dentro do ambiente escolar, dentro do sistema educacional. A Silvânia que está fazendo essa observação aí na live, para quem está acompanhando e está vendo os comentários dela, ela é minha aluna no Enneagrama Pro. E eu falo que ela é coach, ela é uma excelente coach, então as perguntas dela são fantásticas dentro do curso, porque, né, ela é coach. Eu falo, meu Deus, as perguntas dela faz eu rebolar para responder. Mas é assim, ela tá estudando Enneagrama há um pouco mais de um mês, que foi quando a gente abriu a turma, né, Cíntia? Foi. E ela já está assim, apaixonada pela ferramenta, que é algo que o Enneagrama proporciona. Quem começa a estudar, quem. Diz Ah que ela lá, não sentiu nem energia da mandala ainda, né? Que ela é, recebeu presencial, aí exatamente. já era. Então, o que eu falo para vocês, assim, vale a pena entrar nesse fluxo de conhecer esse conhecimento, de estudar o Enneagrama, aplicar o Enneagrama na sua vida, levar o Enneagrama para o ambiente escolar, para facilitar a educação dos seus filhos. Então, é uma ferramenta Para incrível. facilitar a própria vida, né, Cecília? A Exatamente. gente só consegue disseminar, a gente só consegue disseminar, não, a gente só consegue espalhar, a gente só consegue transbordar, né? Quando a É, gente tá cheio. exato, exatamente. Então, E, assim, e quando a gente assim, tá cheio, quando a gente consegue se encontrar, é quando a gente consegue passar para os outros aquilo que a gente tanto fica massacrando para passar, né? Então é uma as maneira nossas, mais as leve. nossas relações se tornam muito mais saudáveis. Não que não vai existir discussão, isso é utopia, a gente tem discussão. Só que aí é o que eu falo, Porque são você vai diferentes. parar de discutir por ego. Você não vai mais Exato. discutir por ego. As suas discussões, elas vão ter, você vai talvez discutir por valores, você talvez vai discutir por motivações, você vai para um nível de consciência muito maior nas suas discussões. Não mais por ego. Essa que é a questão.
O ego ele é necessário em alguns momentos, não em todos, né? É aquilo que Exato. você falou, a gente precisa para sobreviver dele, né? Sobreviver se É. não. Não vamos mudar esse termo, não é sobreviver. Para viver no mundo, a gente precisa ter a nossa personalidade, precisa ter nosso ego. Só que a gente não precisa ficar mantendo ele o tempo todo numa briguinha, né? É, o Cláudio O Naranjo, outro ele tem razão. falava. O Cláudio Naranjo falava com muita. O Cláudio Naranjo foi o que trouxe o Enneagrama para a luz da psicologia, né? Que criou a psicologia dos Enneatipos. E ele que tinha esse anseio, né, do Enneagrama dentro do sistema educacional. Ele falava com muita propriedade. Estar no mundo sem ser do mundo. Exatamente. Lindo. E você não tinha falado isso para mim? É o que eu falo, gente. Cada vez que vocês me ouvirem falar de Enneagrama, vocês vão ouvir coisas novas, tá? Porque é tão vasto, é tanta coisa que é impossível falar tudo de Enneagrama em 1 hora de Uma live. hora. É E isso que eu nem. queria falar. Eu queria Então, agradecer, né, a presença de todos e falar, sigam. Eu acho que vale a pena vocês sim fazer essa maratona com a Cecília. É muito legal. Não estou falando aqui porque a gente tem um projeto, é independente do projeto, porque eu só estou falando isso porque eu acredito e porque me fez muito bem e causou uma transformação muito grande em mim. Quem me conhece e está aqui dentro da live sabe disso, né? O quanto a Cíntia se transformou, o quanto a Cíntia ficou mais leve. Então, assim, por isso que e faz parte da minha personalidade, levantei essa bandeirinha, entendeu? Porque a justiça que eu tanto procuro, é a leveza que eu tanto procuro, deixar as pessoas serem exatamente aquilo que elas querem ser, né? Óbvio, vivemos numa sociedade. Fiquei menos o quê? Menos doida? Isso é difícil, hein, Fê? Não fiquei menos doida. Vocês que são doidos, que não conseguem se achar ainda na personalidade. Mas é isso, né? Eu até brinquei outro dia, a pessoa falou, você tá ficando doido? Eu falei, não, os outros é que são doidos, eu sou anormal. Né, Cecília? Porque eu tô é, sendo eu mesma, né? Então, exatamente. E se sentir livre para ser você mesma. Isso que é gostoso. sem medo de julgamento em si mesmo, porque assim, eu sou de uma personalidade, né? Abrindo aqui um pouquinho para vocês entenderem que eu fazia tudo para todo mundo com medo de não ser querida, né? Eu precisava ter a sensação, então é isso, eu causava um domínio absurdo em cima das pessoas por conta disso. Isso não é bom para as outras pessoas e não era bom para mim, porque quando as pessoas não faziam o que eu queria, eu me sentia o quê? Eu não me sentia amada, então vinha por terra todo o esforço, né? E gera todo o ciclo do Enneagrama, enfim. Mas é isso. E quando você percebe que você pode ser você mesma, que você continua sendo amada, é muito bom, né? Então, Exato, que é dessa legal. liberdade que a gente está falando, né? De ser você mesma. A liberdade, quando a gente fala de ser você mesma, é essa. De você se permitir viver a sua vida, não deixar ser levada, né? Por conta do medo do julgamento, da condenação, né, Cecília? É isso, né? Exatamente. Show de bola. Muito lindo esse seu depoimento. Viu, Não, gente? Ó, acompanha a Cíntia que vocês vão ver. Vai vir muita coisa bacana aí no perfil dela. Fica de olho que esse projeto vai vir com tudo. Vai vir com tudo. vai, porque eu fui uma criança que sentiu uma dor que desnecessária, né? Podia até colocaram aqui, se eu conhecesse o Enneagrama na minha juventude, é isso aí. Se a gente se conhecesse lá atrás, talvez muita coisa teria sido evitada, né? E a ideia Exato. é se a gente pode evitar, se pode ser mais leve, vamos construir um mundo mais leve, né? Então, quando Exato. as pessoas estão preocupadas, o que eu vou deixar para o meu filho, eu quero saber que mundo eu vou deixar para o meu filho. E é por isso que eu estou brigando, né? Gratidão Obrigada pelo pela convite, presença e a gente tá? conta com vocês aí para divulgação. E se vocês quiserem uma nova live, um novo conhecimento, alguma coisa, é só mandar para a gente mensagem que a gente vai elaborar, tá Tá, bom? joia. Um Gratidão, ó. beijo. Beijo enorme. Tchau, tchau. Tchau.